Evangelho, a pregação do Evangelho, é a única coisa que pode dar essa consciência para um homem perdido. É a mensagem mais poderosa que está sendo pregada nessa terra. Não existe mensagem mais poderosa. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Aleluia, nós vamos ler a palavra em João capítulo 4. João capítulo 4. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Vamos lá. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, nós lemos a tua palavra e eu peço, fale ao coração de cada um de nós, que o Senhor nos ensine mais uma vez, Senhor. Venha cravar, Senhor Deus, nas tábuas do nosso coração, o teu evangelho, a tua mensagem, a tua palavra, os teus ensinamentos, e que nós possamos estar, Senhor, dispostos a ouvir e a praticar tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amados, uma passagem muito conhecida e uma das mais lindas, das mais comoventes, né? Como nós aprendemos com Jesus, como nós podemos aprender com o amor do Senhor, o Deus que não faz acepção de pessoas. Quem dera que todos na igreja viessem aprender isso. Eu digo de uma forma geral, a não fazer acepção de ninguém. Entender que todos nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Eu quero compartilhar com você, apesar dessa pregação, esse texto já ter sido pregado algumas vezes aqui, eu gostaria de mostrar uma vertente, um outro panorama, mas simplesmente está lembrando para a gente coisas simples da vida. Coisas simples, porque o Evangelho, ele é simples. O Evangelho, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que o Evangelho é simples. É simples. E com toda essa simplicidade que o Evangelho nos ensina, com toda essa simplicidade que esse Deus vem se revelar, que possa haver uma inspiração e uma decisão no coração, na mente de cada um de nós nessa noite, de nós decidirmos realmente a nos parecermos com Jesus. Não somente andar com Ele, se contentar em andar com Ele, mas ser transformado pelo poder dEle. Sabe, para quando as pessoas olharem, estiverem perto de nós, sintam a presença do Senhor, possam perceber algo diferente, algo que venha as influenciar, que desperte uma curiosidade. O que é que tem diferente nessa pessoa? O que ele tem? O que ele tem de diferente? Esse é um questionamento. E que nós possamos também nos preparar para responder, né, com mansidão, com muito amor, a qualquer um que nos perguntar o porquê dessa esperança que é em nós, por que nós cremos. Então, duas coisas, né? Porque as pessoas só vão perguntar isso para a gente se perceberem algo diferente na gente. Porque se alguém
olhar para a gente e perceber coisas que não são boas, coisas que não alegram o coração de Deus, coisas que não são do reino de Deus, certamente elas não vão querer nem te ouvir. Como há muitos casos, né? Pessoas que dão péssimo testemunho e insistem em se apresentarem como cristãos em muitos lugares. Mas aquilo que eles fazem é totalmente diferente daquilo que eles são, da forma com que se comportam. Então, mesmo quando insistem em falar do amor de Deus, as pessoas se fecham. Alguns riem, alguns não querem ouvir, alguns debatem e criticam, dizendo: olha, eu poderia até te ouvir, mas aquilo que você fala é totalmente diferente do comportamento que você tem. Então, amados, que nós possamos nos parecer com Jesus a cada dia, porque existem situações que nós vamos, em algum momento, nos deparar. E se você tiver palavras de vida, se você tiver um comportamento semelhante ao de Jesus, as pessoas vão querer te ouvir. Você não vai precisar impor nada para ninguém. Você vai receber sabedoria do alto, você vai saber o que falar, porque quando nós estamos trabalhando no mesmo propósito do reino de Deus, Deus providencia tudo, amém? Tudo. Até as palavras que você nem imaginou, Ele vai te fazer lembrar, Ele vai te dar uma estratégia. E nós vamos aprender um pouco mais com o Senhor nessa noite. Amados, nós acabamos de ver sobre o amor de Cristo. É um amor que ele não se importa com barreiras culturais, barreiras religiosas. Quando o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria, não era uma questão geográfica, um caminho mais cômodo, não. Era necessário porque havia um propósito. E olha como era difícil o caminho, né? Porque quando ele estava ali na herdade, né, a tradução colocou isso, mas na herança, né, no poço que estava ali, algo que foi herdado. Mas olha só, quando Jesus ele estava ali naquele poço, a Bíblia deixa muito claro que ele estava cansado. Jesus estava sedento. Por quê? Porque o caminho foi difícil. A terra era desértica, difícil. E nós já começamos a aprender que quando nós estamos com o propósito de cumprir a vontade de Deus, nós vamos ter que muitas vezes andar por caminhos difíceis. Cumprir propósito, irmão, é entender que você muitas vezes vai precisar ter coragem para andar por caminhos difíceis. Caminhos largos, caminhos de quem não quer nada com Deus é largo. Talvez prazeroso, talvez cheio de felicidade momentânea, mas tem. Mas quem quer andar com Deus de uma forma séria, de uma forma verdadeira, se prepare. Se prepare para enfrentar caminhos estreitos, caminhos difíceis. Por quê? Porque vai estar em guerra. E a guerra nunca é fácil. A guerra nunca é prazerosa, irmãos. Entenda que a guerra tem desafios. Tem desafios. Então, nós aprendemos com Jesus que muitas vezes nós vamos precisar estar preparados para enfrentar caminhos difíceis. Só que olha só que coisa linda. O que acontece aqui não é que Jesus ele tinha que passar, estava passando em um lugar que ele não sabia que era difícil, ou ele se viu num caminho estreito, num caminho difícil, num caminho desértico. Não é, ele escolheu aquele caminho. O que faz ele escolher um caminho difícil, irmão? É o propósito, porque ele sabia que havia um coração sedento. Havia um coração que estava sem esperança. Um coração que tinha necessidades. Que por mais que se esforçasse, por mais que investisse em coisas naturais dessa vida, a sede do coração daquela mulher, a sede da alma dela nunca era saciada. E nós entendemos, conseguimos perceber que Jesus sabia, Jesus vai ao encontro dela, Jesus espera aquela mulher, irmãos. Essa história, ela tem uma riqueza de detalhes tão grande, irmãos, e só nos faz nos apaixonar cada vez mais por Jesus. Como Jesus ele enfrenta desafios, né? Ele fez isso por cada um de nós. Você sabia que Jesus entrou em caminho estreito por você? Você sabe disso. E o caminho que ele entrou, um caminho difícil, um caminho de dor, o levou até a cruz por você.
Porque da mesma forma que ele viu, irmão, aquela mulher é o retrato nosso. É o nosso retrato, da mesma forma que ele viu o vazio daquela mulher, as dores daquela mulher, o desespero daquela mulher, a falta de alegria daquela mulher, ele viu isso em cada um de nós, ele viu isso na humanidade, e ele escolheu, assim como ele escolheu aquele caminho, porque era necessário passar por Samaria, era necessário vir à terra, era necessário se fazer homem, era necessário enfrentar a morte, morte de cruz, e ele fez tudo o que era necessário. Você está pronto para fazer o que é necessário e não aquilo que você quer fazer? Isso é evangelho, isso é cristianismo. Fazer o que é necessário fazer, não o que é mais gostoso de fazer, o que é mais tranquilo de fazer, o que é mais fácil, mas fazer o que é necessário fazer. Então, amados, porque se nós permitirmos que o nosso coração nos guie, a gente vai viver em caminhos fáceis, mas caminhos inúteis também. Caminhos fáceis, maioria das vezes, são caminhos inúteis. Quando você anda com Deus, os caminhos difíceis são aqueles que trazem resultado, são aqueles que alegram o coração de Deus, são aqueles que te levam até o seu propósito. Fugir é sempre mais fácil, irmãos. Fugir, se omitir é mais fácil, mas encarar a verdade do Evangelho, colocar a sua vida na presença de Deus, sabendo que existem tantas outras coisas que você vai ter que abrir mão, você sabendo que existem muitos convites que você vai ter que dizer não, a gente sabe que é difícil, mas eu quero te dizer uma coisa, vale a pena, vai valer a pena, cada renúncia, cada caminho necessário para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Nunca deixe, nunca fuja desses caminhos, amado, nunca fuja desses caminhos. Eu lembro que é um caminho que eu sempre fugi, a questão de pastorear, de ser pastor. Era uma coisa que eu não queria, como eu até brinco, né? Era a última depois da última. Né? Chegou na última, cheguei na última, tem aquela lá, né, pastor. Era assim. Então eu lembro que por 7 anos fugindo, e Deus sempre chamando, confirmando, falando, desafiando, das mais diversas formas, Deus me visitou através de pessoas, né, experiências sobrenaturais, mas quando eu busquei a confirmação do Senhor e o Senhor fez, eu me rendi e houve um quebrantamento muito grande em mim e muita dor em dizer sim, muita dor, porque eu queria fazer qualquer coisa na igreja, eu queria fazer tudo, menos pastorear. E eu já estava fazendo muita coisa. Irmãos, estou falando desde pregar, desde estar até mesmo auxiliando no ministério, desde subir para consertar telhado da igreja, lavar privada, desde de tocar, ministrar louvor, desde dar aula na escola bíblica, de liderar grupos de jovens, já tinha feito um monte de coisa. Eu tentei até ser diácono, irmão, não deu muito certo não. Isso aí eu quase tropecei com a ceia, na hora do louvor fechava o olho e ficava adorando, né? As coisas acontecendo, a pastora precisando, e eu estou lá, aleluia, glória. Então eu vi que esse não deu. Que o diácono ele tem que estar atento, e eu não tenho esse dom, Né? Então eu vejo pessoas, coisas, né? Ele tem que ver situações com pessoas, mas tem que ver coisas, detalhes, né? Também. Eu não consigo ver. Me desculpe, mas é assim que Deus fez. Mas pessoas eu enxergo. Mas então, amados, quando eu fui desafiado, eu lembro que estavam tocando, as igrejas estavam cantando um louvor que diz, quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. Lembra da história de Abraão? Então esse trechinho dessa canção me pegou no contrapé, irmãos. Quando dizer não é uma opção, era uma opção. Poderia prestar conta em alguma situação, puxão de orelha de Deus, mas era uma opção. O Senhor não ia me obrigar a fazer nada aqui, mas Ele não volta atrás no seu chamado, no seu dom. Então, tem pessoas que pegam a opção do não e abrem mão do chamado. Vão deixando, vão adiando, vão deixando, não, ano que vem, não, eu vou dar uma pausa, deixa para lá, depois eu penso nisso, eu vou fazer, e Deus está chamando para cá, Deus está chamando para fazer, Deus quer usar, enquanto isso, pessoas
estão sedentas, esperando pelo Evangelho, esperando por uma canção, esperando por uma aula, esperando por um sorriso na porta de uma igreja. Ou seja, quando cada um vai cumprindo o seu papel, o corpo vai trabalhando em unidade e a sede do coração das pessoas vai sendo saciado. Por quê? Porque as pessoas são alcançadas. Jesus, ele precisou usar o corpo dele para chegar lá, cansado, sol escaldante, caminho difícil, mas ele foi, e Jesus continua querendo usar o corpo dele. Você já ouviu falar que igreja é o corpo de quem é a igreja? Igreja é o corpo de Cristo. As mãos de Jesus estão aqui. Os pés de Jesus que vão atrás do perdido estão aqui. Os olhos de Jesus que procuram aqueles que estão necessitados está aqui. Precisa estar aqui. O abraço de Jesus, as pessoas vão encontrar através de nós, igreja. Porque Ele nos alcançou de alguma forma. E então, entenda que há um chamado para cada um de nós. E ainda que haja a opção de fugir, de dizer não, você precisa vencer a tua alma. Você precisa vencer, porque existem quantas mulheres samaritanas estão aí. Nós vimos, irmãos, que quando ocorre aquele encontro, vamos falar sobre alguns detalhes. Primeira coisa, que Jesus, o amor dele, quebrou barreiras culturais e religiosas, porque eles se odiavam, não Jesus e a mulher, mas o povo, o grupo religioso, sabe? Os povos, as cidades que estavam ali. Então os judeus, os samaritanos, os galileus tinham uma confusão que acontecia ali por vários fatores. Mas quando acontecia de se encontrar o samaritano e o judeu, não havia aliança, havia repulsa, havia zombaria, sabe? Sem conhecer a personalidade da pessoa. Você entende que é isso? É só por causa do local de onde a pessoa vem, da fé que ela professava. Ninguém sentou para conversar, ninguém sentou para ouvir, mas só não, você é samaritano, sai fora, você não presta para nada para mim. E a mesma coisa, não pensa que era uma via de mão única, não. Que os samaritanos também não gostavam dos judeus, por causa dessas coisas. Então, ambos se achavam superiores. E então, Jesus agora, ele vai até aquele poço e a mulher vai chegando. E é interessante, amados, é interessante que quando Jesus começa a conversar com ela, no versículo 9, olha só o que ela diz. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E a Bíblia fala sobre isso, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, amados, por que era necessário Jesus passar numa terra onde as pessoas não queriam conversar? Onde culturalmente ele seria hostilizado. Então, porque havia um propósito, porque havia uma necessidade, porque havia um coração sedento. Não sabia e nem sabia que tinha tanta sede da presença. Ela achava que a sede dela, a necessidade dela era a água. E é interessante, amados, que essa percepção da necessidade acontece com muitas pessoas, porque grande parte da humanidade não entende que o vazio que eles têm, só Deus pode suprir, que a maior necessidade deles é a presença de Deus, e é por isso que correm atrás de tantas coisas. Tem gente que acha que só vai ser feliz, só vai saciar a fome e a sede da sua alma se for famoso. Tem pessoas que têm fama, que têm sede de fama. Tem pessoas que têm sede de vícios, sede de festas, sede de prazeres. Isso acontece o que leva o homem a querer cada vez mais, e mais, e mais, e vão se afundando, e ficando adoentados em suas almas. Por quê? Porque nunca vão atingir o alvo, o único ser. Enquanto não atingirem o alvo, que é conhecer o único ser que pode saciar a sede da sua alma, vão precisar de mais e mais, e mais fundo e mais fundo. É por isso que alguém começa tomando um golinho e a tendência é aumentar. Começa dando um traguinho, né, a tendência é aumentar. Os vícios vão aumentando, sabe? Começa
né, tocando aqui, tocando ali, a tendência é aumentar. Porque não há nada, escute isso, não há nada nessa terra que possa saciar a sede que há na alma do homem. Somente Jesus Cristo vai saciar. Irmão, saciar é tirar a sede. Saciar é isso. As pessoas vão bebendo das coisas que elas acham que são boas e vão precisar de sempre uma nova dose e uma dose mais forte. Mas quando a gente se encontra com Jesus, vem a paz, vem a alegria, vem aquela sensação, a esperança, irmão, vai brotando. Um mundo que está tão desesperado e sem esperança. Então a esperança vai enchendo o coração. Uma sensação de segurança, as coisas estão acontecendo, tanta dificuldade, tanta notícia ruim, e a gente vai e encontra, na certeza da palavra de Deus, na certeza do conhecimento do nosso Deus, que nós podemos descansar. E entenda que, olha a maravilha do Evangelho, nem todo mundo que entrega a sua vida a Jesus vai viver uma vida somente de saúde nessa terra, não, irmãos, não é assim que funciona, nunca foi assim. O cristão, ele pode enfrentar dificuldades financeiras, o cristão pode enfrentar enfermidades, o cristão pode enfrentar coisas difíceis, abandono, traição, mas o que nunca pode acontecer e nunca vai é esse cristão ser abandonado pelo seu Cristo, pelo seu Deus. Então, há uma ilusão de que não, eu vou entregar a minha vida a Jesus e todos os problemas vão ser resolvidos. Não, muitos problemas vão ser, sabe por quê? Porque o maior deles vai ser resolvido. O maior dele, a sua ausência, a ausência da presença de Deus, a perdição eterna é anulada e você muda de rota. Você tem a certeza, a plena convicção que você está indo para um lugar onde não há dor, não há choro, não há morte. A promessa da extinção dessas coisas ruins é na glória, irmãos, é no porvir. Porque se fosse assim, não teria tantos cristãos que estão sendo mortos. No Oriente Médio, quantos estão sendo? As notícias só vão aumentando. Pessoas cultuando alguns países, pessoas num culto como esse, e entram pessoas armadas e fuzilam todo mundo. Não estou falando alguns não é que estavam perseguindo alguém não. Fuzila a igreja toda. Quem consegue correr, corre. Se salva. Quem não conseguir, é morto dentro da igreja. Então isso está acontecendo no nosso tempo, mas não são cristãos. Então entenda, amados, que a visão bíblica e a visão do Senhor é totalmente diferente do homem. Porque quando alguém coloca a sua vida nas mãos do Senhor, pode acontecer qualquer coisa com essa pessoa. A morte dessa pessoa é preciosa para o Senhor. Fechou os olhos aqui, está na glória, está na presença do Senhor, eternidade de paz, de alegria. A gente que, ai meu Deus, essa pessoa foi. Mas o que são, né? Como outro dia eu estava compartilhando com os irmãos, algo que eu ouvi de um pastor, comparando com a eternidade, qual a diferença de 8 dias, 80 anos. Estão indo para a eternidade, entende? Se partiu com 8 dias, se partiu com 1 ano de idade, se partiu com 15 anos, não importa. A questão não é a forma que você parte, é com quem você vai. É para onde você vai, porque a eternidade não tem fim. Então essa é a realidade do Evangelho. É a verdade, é uma mensagem de segurança, uma mensagem de paz. Você pode descansar, aquieta seu coração. É por isso que você não tem que estar ansioso por nada, por coisa alguma. Deus está cuidando de você. E quando chegar a sua vez, esteja preparado, vá em paz. Vá em paz em nome de Jesus Cristo. Porque as pessoas têm tanta repulsa de falar disso, se incomodam quando ouvem falar, irmão. O dia que nós partimos dessa vida, irmãos, preste atenção, é o dia mais feliz para quem vai com Cristo. Você está entendendo a diferença? Quem fica vai chorar, a gente chora mesmo, a gente é ser humano. Mas para quem vai com Cristo é o dia mais feliz. Ele cruzou a linha de chegada, ele vai estar com Jesus pela eternidade, um lugar onde não há dor, não há choro, um lugar onde está além da nossa imaginação. Porque essa é a promessa, aquilo que o olho nunca viu, nunca ninguém ouviu, nunca ninguém conseguiu imaginar, é aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Você pode aplaudir Jesus? Glórias a Deus! Irmão, isso é a maior bênção. Isso é mais importante, irmão, do que você ficar rico.
Isso é mais importante você trocar de carro, ter um carro novo, você ter uma fazenda, você ter um sítio, você ter um iate. Isso é mais importante, porque qualquer coisa que você conquistar aqui, você pode perder, pode acontecer. Jesus falou isso. Pastor, você está me amaldiçoando? Não. Jesus falou, olha, não fique juntando tesouros aí, que a finalidade de vocês não seja essa. Você ficar se matando e juntando tesouro em um lugar. Por quê? Porque o ladrão rouba, a traça corrói. Jesus falou, ele está dizendo o quê? Porque é passageiro. Mas ele não está dizendo que você não pode ter uma vida boa, que você pode até ficar rico. Eu creio que riqueza é um dom de Deus. Tem pessoas que Deus vai deixar rico, porque essas pessoas são totalmente liberais e elas vão investir. Elas vão investir em igreja, elas vão investir no reino, elas vão investir em preparar pessoas, elas vão investir, vão comprar Bíblia, elas vão ajudar as pessoas que têm necessidade. Amém. Tem um monte de gente assim, que tem isso e usa como ministério, e está lá na empresa dele pregando o evangelho, está abençoando famílias, está dando bom testemunho, sem soberba. E por outro lado, tem pessoas que não são ricas, mas são soberbas, são orgulhosas, não entenderam que há uma missão que está sendo colocada diante de nós, e essa missão nos chama a lutar contra a nossa vontade. O caminho é estreito, eu vou pegar caminho de deserto, caminhos difíceis como Jesus fez, porque há um propósito, e não é para que eu seja beneficiado. Jesus se esforça para que o outro seja abençoado, amém? Então entenda isso, porque é muito fácil você se esforçar para você ser abençoado, para você ser o vencedor, para você conquistar, mas você está disposto a se esforçar para que outras pessoas possam ser abençoadas? Então, esse é o caminho do Evangelho. Porque quando nós temos um coração abençoador, amado, Deus nos dá cada vez mais, para que você possa compartilhar. Mas se você tem um coração egoísta, Deus vai ter que fechar a torneira do céu para você. Porque isso está roubando você da presença, isso está roubando você de se parecer cada vez mais com Ele. Então é necessário Ele dosar isso aí, até que você entenda que você está no processo e há uma missão para você. Irmãos, não estou falando que quem está passando, qualquer um, no mundo todo, que esteja passando alguma dificuldade, é somente por isso. Eu estou falando que isso pode acontecer dentro desse contexto que eu estou compartilhando. Você está entendendo? Diz amém. Amém. Porque existem vários outros fatores que uma pessoa pode enfrentar, né? Tribulação nessa terra. Isso aí é normal. O próprio Jesus disse, vocês terão tribulações. No mundo tereis tribulações, no plural ainda. São várias. Mas isso não nos assusta. Não nos assusta, porque o Deus que nós servimos, Ele é tão poderoso que mesmo quando a gente tem medo, Ele já fala, eu não te mandei? Eu não te mandei? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, mulher. Seja forte e corajoso, varão. Por quê? Qual é o motivo? Porque eu sou contigo. Esse é o motivo. Tem exército? Seja forte e corajoso. Ah, mas tem exército. Tá, mas eu sou contigo, e daí? Ah, seja forte e corajoso. Ah, mas é o deserto, é escaldante, é difícil. Qual o problema? Eu sou contigo. Enfrenta esse deserto. Enfrenta. Ah, mas tem enfermidade. Qual o problema? Desde quando eu deixei de ser Jeová Rafa, o Deus que cura? Você já é um milagre que está acontecendo. Você já é um milagre que está sendo liberado. Você já é um milagre, já começou um processo maravilhoso na sua vida. Então você acha que tem alguma outra situação que possa colocar medo naquele que está andando com o Senhor? E por isso que o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Esse é o motivo pelo qual você deve ser forte e corajoso. Então, amados, é interessante que quando Jesus faz todo esse esforço e ele não acha aquela mulher no templo, ele não encontra com ela no templo, na sinagoga, encontra com ela, sabe o que? Você percebeu os detalhes? Ela por volta, irmão, do meio-dia. As mulheres daquele tempo, elas não iam pegar água ao sol do meio-dia. É a hora mais quente do dia. Elas ou iam de manhãzinha, a maioria delas, porque já tinha água para o dia todo, ou iam à tarde. Ou era de manhã, ou era no entardecer, próximo da noite, né? Sempre fazendo cálculo para voltar para casa antes, mas nunca na hora mais quente. Porque é que aquela mulher foi justamente na hora mais difícil, mais quente. Deu esse trabalhão para Jesus, né? Jesus estava cansado, estava com sede. Às vezes Jesus tem que fazer cada coisa, né? Porque a gente se complica muitas vezes. Escolhe caminhos difíceis, horas difíceis. Mas aquilo revela o coração cheio de solidão.
Aquilo revela um coração cheio de dor, um coração de culpa, um coração cheio de vergonha, um coração solitário. Então, amados, é precioso a gente perceber esse detalhe. Por quê? Porque Jesus, ele espera aquela mulher na hora mais quente do dia. Ele sabia que ela estava indo lá. E por que ela estava indo lá? Porque dia após dia ela precisava se isolar. Porque as pessoas não lhe viam como uma pessoa honrada. Né? Na conversa dela, de Jesus com ela, fala da questão dos 5 maridos que ela já teve, não é? E o que estava agora não era dela. Então ela estava tendo uma vida torta, ela estava tendo uma vida de dificuldades, porque a cidade se isolava, a isolava. A cidade não queria, ela não era uma pessoa que era convidada, vem almoçar aqui em casa domingo. Ah, vamos tomar um café junto? Vamos no shopping comigo? Ah, tanto tempo que eu não te vejo, vem cá, querida. Né? Ela andava sozinha. Por que todas as demais mulheres iam de manhã e ela não ia? Por que grande parte das mulheres iam à tarde e ela não ia? Então, essa hora difícil, a hora do sol mais quente, é porque ela não queria dar de cara com ninguém. Não havia assunto. Talvez é alguém que só, quando alguém se dirigia a ela, era para criticar. Mas essa mulher é um mau exemplo. Quantos maridos, não quero você andando com fulana, não quero você andando com essa mulher. E ela foi sendo isolada, colocada para escanteio. E de que adianta acordar de manhãzinha com as outras mulheres se ninguém falava com ela? Quem já passou por isso sabe que isso é horrível. Você entra numa sala de aula, você entra numa empresa, todo mundo conversa, todo mundo se abraça e te coloca de escanteio. Já vi isso acontecer, graças a Deus nunca passei por isso, mas eu conseguia sentir a dor de quem estava passando. E o que eu fazia? Me aproximava daquele que estava excluído. Nunca fui de andar, irmãos, com o grupo, andar com a rapaziada, fazer o que as pessoas, a maioria está fazendo. Não, isso não é evangelho. Porque é uma missão que só você vai poder cumprir lá dentro. Então não perca os olhos da sua missão. Porque o mundo, a rapaziada, né, a garotada vai querer chamar, não, vem cá, vem aqui, vamos lá, deixa aquele lá de escanteio, aquilo ali não tem nada não, aquilo ali não. Vai buscar o isolado, vai buscar o rejeitado, porque foi isso que Jesus fez. Nós estamos falando, irmãos, do que Jesus fez. Aquela mulher, ela ia ao meio-dia buscar água, porque ela sabia que era a hora mais difícil, mais doída, o sol mais quente, mais cansativo, aí ela ia levando o seu cântaro, o seu jarro de água. Então ela pegava o cântaro, enfrentava o sol escaldante e ela estava indo ao deserto. Imagine, irmãos, indo ao deserto, indo ao poço, levando o seu cântaro, sabe, sozinha, porque de que adiantava ir de manhã se ninguém conversava com ela? Então ela estranha duplamente, né? Porque logo ali, quando ela vai chegando, Jesus estava esperando, e Jesus que puxa assunto, um ponto de contato. Jesus fala que está com sede, pede água para aquela mulher, e aquela mulher fala, mas como é que você está pedindo, você está falando comigo, você não é judeu? Como é que você vem conversar comigo? E Jesus vai falando, se você soubesse quem é esse que está te pedindo, é você que ia me pedir, você já estaria me pedindo água. Então ele começa a falar de coisas espirituais, um ponto de contato natural para falar de coisas espirituais. Olha que lição linda Jesus está dando para a gente. Existem pontos de contato que a gente tem que procurar. Foi Jesus que procurou esse ponto de contato. O que ela ia fazer? Qual era a maior necessidade dela? O que ela estava se esforçando? Era para buscar água. E Jesus vai, me dá água. Me dá um pouco d'água. Então, amados, quais são os pontos de contato que você está se especializando, que você está pedindo sabedoria a Deus para usar para falar de coisas espirituais com pessoas que não conhecem ao Senhor? Muitas vezes o ponto de contato pode ser alguém, você vendo carregando as compras, e é um vizinho que você não conversa há tanto tempo. Eu posso te ajudar, senhora? Você sabia que na igreja, na maior igreja do mundo, a igreja da Coreia do Sul, havia a estratégia dos jovens. Eles ficavam esperando no condomínio, ficavam esperando na vizinhança, pessoas carregando compras. E aí eles se ofereciam para carregar compras. E naquilo que eles iam carregando, as pessoas ficavam gratas, né? Eles iam ajudando, aí convidava para ir na igreja. Convidava, perguntava se queriam uma oração. Eles buscavam um ponto de contato, assim como Jesus buscou, pedindo água para aquela mulher.
Então, que nós possamos estar atentos também. O que é que eu posso fazer, às vezes, é aquela pessoa com quem você trata, com quem você fala, com quem você cruza ali na sua rua e não dá um bom dia, não sabe o nome, não procura se aproximar. Então, que você possa estar buscando fazer isso, se parecendo cada vez mais com Jesus. Amados, é interessante, amados, que Jesus encontra ela na rotina de dor dela. Não encontrou no templo, não encontrou na sinagoga, naquilo que era mais um dia, seria mais um dia frustrante. Imagine, ela acordava ao som das mulheres conversando. Fulana, estão indo, estou te esperando. E ela ouvindo aquilo, as vizinhas conversando, e as vizinhas rindo, como se fosse hoje. Ah, você viu aquela cena? Ah, eu assisti aquele filme legal. Ah, eu vi aquela postagem interessante. Você viu aquele vídeo? Coisas do dia a dia. E as mulheres conversando, se preparando. Olha que cântaro bonito que você tem. Olha, o seu também é legal. Ah, não, meu marido comprou do outro. Ah, esse aqui eu queria. Ah, esse aqui é da Tupperware. Então, a gente não sabia o que elas faziam, mas elas conversavam, elas tinham amizade, tinham aliança, e aquela mulher não podia. Ela sabia que se ela fosse lá, não adiantava mostrar o cântaro mais bonito, não adiantava falar da quantidade de água que precisava carregar, porque ninguém queria conversar com ela. Era uma mulher mal falada, era uma mulher que ficava isolada. Então a gente vê isso, Jesus ele vai e entra na rotina de dor daquela mulher. Ele vai na rotina de dor, na rotina de solidão. Alguém que se sentia excluída, enquanto as demais se organizavam para tantas coisas. Uma almoçava na casa da outra, vamos fazer o chazinho da tarde? Vamos lá, seu filho está aqui, que legal. Vamos botar nossos filhos para brincar? Então imagine, irmãos, a dor. E Jesus, ele vai encontrar essa mulher no lugar de dor, no lugar de solidão. Ela com aquele cântaro, e ele começa a falar sobre eles ter a água viva, sobre ele ter, sabe, a solução da sede daquela mulher, irmãos. Aquela mulher foi atrás de uma água que brotava da terra. Jesus vem falar de uma água que brotava de Deus. Uma água eterna, água viva, que iria saciar a sede da alma. Porque todo dia buscava água, todo dia tinha tristeza. É como se aquela água fosse mais para hidratar ela, de tanto que ela chorava. Mas Jesus, ele vem e traz a verdade. Ele traz a solução para a maior necessidade daquela mulher, que é a maior necessidade de todo ser humano. É ter a sede da sua alma saciada. Só Deus pode fazer isso. Há uma frase muito comum, muito famosa, que diz: o vazio do homem, que há no coração do homem, é do tamanho de Deus. Por quê? Porque nada pode preencher. Você pode tentar colocar muita coisa ali. Tudo que essa vida tem a oferecer não vai preencher. Por isso que é do tamanho de Deus. Porque só Deus consegue ocupar esse lugar todo por completo. Para que a paz venha, para que a paz esteja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glórias a Deus. Ele saciou o vazio do nosso coração, irmão. O vazio da nossa alma. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amados, então Jesus ele entra na rotina de dor daquela mulher, a hora mais difícil do dia, uma hora de solidão, uma hora que representava o abandono dela. Então, ela, quando Jesus começa a falar com ela, um novo mundo se abre para aquela mulher. Tanto é que quando ele começa, ele se apresenta e começa a revelar as coisas do coração dela. Ou seja, olha só a percepção dela. Ele fala com ela, mas conhecia ela. Ou seja, por que ela estava sozinha? Porque as pessoas conheciam ela. O fato de conhecer a história dela fez com que as demais pessoas a abandonassem. Mas com Jesus não, o fato dele conhecer a história dela fez com que ele se aproximasse, ele fosse buscá-la. Olha, essa é a grande diferença, irmão, de quem anda com Deus. Porque enquanto o mundo vai se afastar por causa da história das pessoas, o Senhor nos manda ir buscá-las. O Senhor nos manda falar que há esperança para elas. O Senhor nos manda dizer que você está buscando, você está se atrapalhando todo, porque há uma sede dentro de você e você está tentando, né, suprir essa sede, matar essa sede com dinheiro, com fama, sabe, com prazeres dessa terra. Mas há uma sede
que somente Deus pode saciar. Então essa é a mensagem do Evangelho. É dizer, só Deus pode fazer aquilo que você precisa que seja feito na sua vida. Porque essa é a maior necessidade de todo ser humano. Uma outra coisa que nós vemos, amados, é que Jesus não acusa, mas convida ela a um novo relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, em João capítulo 4, do 7 ao 10, a palavra do Senhor diz assim, que veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Que coisa linda, amados. Então, e quando depois vai acontecendo todo o diálogo, Jesus deixa muito claro para ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha que interessante. Jesus está dizendo, primeiro entenda, olha a revelação, recebe a revelação, recebe o entendimento. Você entendeu quem eu sou? Então agora entenda que se você realmente entendeu quem eu sou, é só me pedir que eu vou saciar a sede da sua existência, a sede da sua alma. Então, amados, nós precisamos entender isso, que Jesus Cristo, Ele conhece o nosso coração, conhece a dor de cada ser humano, mas é necessário que essas pessoas entendam também a necessidade que elas têm. E como é que a gente ajuda o céu a fazer isso? Pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando da situação dessa humanidade que está caída, mas que há uma solução para que o homem encontre a vida eterna. Então, quando a pessoa tem essa consciência, e o Evangelho, a pregação do Evangelho, é a única coisa que pode dar essa consciência para um homem perdido. É a mensagem mais poderosa que está sendo pregada nessa terra. Não existe mensagem mais poderosa. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, essa pessoa passa a ter a consciência, ela é confrontada na sua mente, no seu coração, e ela passa a ter a entender a necessidade que ela tem. E ela nem sabia. Então é por isso que é importante nós pregarmos. É importante nós buscarmos estratégias, os pontos de contato, para que pessoas possam ouvir o Evangelho. E é interessante quando Jesus disse, porque se você soubesse quem é que está falando com você, quem é que está te pedindo, você me pediria. Então quando a pessoa pois se você soubesse, quando a pessoa recebe o entendimento de quem é Jesus Cristo, então, Jesus está dizendo automaticamente, quando ela tem a percepção de quem ele é e de quem realmente ela é, porque Jesus trouxe revelações fortes para ela. Vai lá, busca teu marido. Ah, mas pois é. Já teve 5, agora o que tem não é seu. Ou seja, eu sei quem é você. Mas mesmo sabendo quem é você, eu não estou enganado. Eu penso que eu estou puxando assunto, sem porque eu não sei. Ah, se ele soubesse quem sou eu, ele não puxava assunto comigo. Jesus fala, se você soubesse quem sou eu, você estava me pedindo uma água eterna, e você nunca mais ia andar sozinha, nunca mais ia se sentir só. Quando ela recebe aquela revelação, amados, a gente vai para o final, deixa eu até avançar aqui, o pastor fala demais ultimamente, esse que vos fala está falando mais ainda, Jesus, aleluia. Acho que vou fazer esboço só com um tópico só. Aleluia. Glória a Deus. Mas o amor de Jesus revela a verdade para gerar libertação. Jesus nunca escondeu quem era. Jesus nunca fingiu que não sabia quem era. A verdade é essa. Você está errado. Você cometeu várias falhas. Né? Você é triste. Você sabe, é a realidade. Você é assim. Mas eu sou a água viva. Eu sei quem é você e mesmo assim eu vim ao seu encontro. Eu entrei nesse caminho, eu vim para o deserto, eu estou esperando aqui você na hora mais quente do dia. Meus discípulos já mandei comprar aqui, porque eu queria falar com você. E olha que revelação maravilhosa, irmãos. Só estava Jesus e a mulher, grandes revelações Jesus entregou para aquela mulher. Você lembra de João 4? O que te lembra João 4? Todo mundo que trabalha aí no ministério de louvor e de adoração tem que conhecer. Pois a chegada a hora, vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura. Então são revelações como essas, o Senhor foi entregando para aquela mulher rejeitada.
A gente vive num tempo em que os pregadores, eles preparam seus grandes sermões aos seus olhos, né? Os mais profundos. Não, o dia que me chamar para um congresso é esse aqui que eu vou pregar. Não, lá no congresso tal, 3.000 pessoas. Não, então não vou pregar esse aqui não. Peraí, deixa eu pegar o melhor aqui. É esse aqui. E Jesus entrega as maiores revelações para uma pessoa rejeitada, uma pessoa com quem ninguém queria conversar nem andar. Jesus vai ao encontro dela e conversa com ela, puxa papo com ela e traz revelação. Ela toda escaldada, ele fala: não, você tem que entender quem sou eu. Na hora que você entender, você vai ver o que eu vim te oferecer. Eu vim para matar a sede da sua alma. Quantos entendem isso? Que Jesus veio para matar a sede da nossa alma. Glória a Deus que você entende isso. Porque só Ele pode fazer isso, só Ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, a gente precisa entender que o amor verdadeiro, ele não é cego para os nossos erros. Nunca é. O amor verdadeiro não é cego para os nossos erros. Ele é corajoso para nos curar. Jesus, ele vai tocar na sua ferida. Mas é para quê? É para limpar. É para tratar. Ele vai falar. É por isso que quando ele diz, ele encontra um adúltero, ele vai falar: você é adúltero, se arrepende. Deixa eu limpar essa ferida. Recebe a água da vida. Você não vai precisar mais correr atrás disso aí. Porque agora eu vou saciar a sua alma. Quando ele encontra uma prostituta, ele vai fazer a mesma coisa. Quando ele encontra um viciado em cocaína, em crack, ele vai fazer a mesma coisa. Você está buscando o quê? Prazer aonde? Então eu sou tudo que você precisa que eu seja. Então Jesus é assim. Entenda que Deus só cura aquilo que nós temos coragem de confessar na presença dele. Você precisa se revelar para Deus. Ele já sabe quem é você, mas é hora de confessar, é hora de reconhecer. De falar: Senhor, eu sou esse aqui, eu preciso realmente de salvação, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Louvado seja Deus, irmãos. E quando nós chegamos, nós não lemos essa parte, mas só para a gente avançar na história, em João 4, versículo 28 e 29. 4, 28 e 29. Porque a história é longa, nós lemos somente uma parte, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, aquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher deixou o seu cântaro. Bonito, né? Quando você vê alguém carregando água, você fala: ô, Dona Maria, onde é que você vai com esse cântaro aí? Entendeu? Tira a onda lá. Nesse jarro d'água, não, você vai com esse cântaro. Vou colocar o cântaro na geladeira. Aleluia. Glória a Deus. Amados, quando aquela mulher reconhece, ela deixa o cântaro dela e corre lá na cidade. O detalhe de deixar o cântaro, ele é extremamente importante. Por quê? Porque o cântaro, ele representa o passado daquela mulher, a história daquela mulher. O cântaro era justamente o objeto que ela pegava e fazia parte de um momento terrível de solidão dela. Na verdade, participava de um momento, mas mostrando para ela, confirmando para ela que a vida dela era uma vida de solidão. Então, o cântaro representava a dor, representava a solidão, representava a tristeza, representava a angústia de não ter com quem conversar, de ouvir muitas vezes as mulheres falando, conversando, planejando, se organizando, dando gargalhada, e ela não tinha com quem rir. Era o companheiro de solidão dela, o cântaro. Então, amados, é interessante que ela deixa o seu cântaro. Porque quando ela recebe a revelação da palavra de Jesus, daquele que sacia, que ele é o Messias, que ele é o Messias esperado, ela sabia da história. Então, e Jesus vai se revelando: eu sou, ele se apresenta como eu sou. É uma prerrogativa divina. E ela entende isso, e ela fala: eu estou diante do Messias. Então ela abandona o cântaro dela e corre para a cidade que a rejeitava. Ela correu para avisar aquelas pessoas que a rejeitavam, que a deixavam só. Que coisa linda, olha um coração sendo transformado. Quando um coração ele recebe a água da vida, a gente começa a fazer as coisas loucas, irmãos. A gente passa a amar até quem nos odeia. A gente passa a se preocupar com aquele que não quer nada, que nunca se importou com a gente. Por quê? Porque agora a gente
começa a se parecer com o Senhor, a gente tem a alma saciada, Ele vai lavando a angústia, vai lavando a tristeza, vai lavando as dores da nossa alma, e a gente vê, isso é maravilhoso demais, não cabe, preencheu o meu vazio, mas não cabe somente em mim, eu tenho que transbordar para a vida de outras pessoas. Então, amados, abandonar o cântaro é muito profundo, porque, amados, ela não precisava mais carregar o peso do seu vazio, o peso da sua angústia, ela abandonou, ela deixou, porque agora a visão dela mudou, ela encontrou algo mais importante. Olha que ela saiu da casa dela, enfrentou um deserto para buscar água, ela nem chegou a encher, ela nem chegou, porque naquela conversa ela já ficou maluca e saiu correndo e abandonou o seu cântaro. Então, amados, e ela vai até as pessoas que a julgavam e disse, como nós lemos, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aleluia. A mulher, amados, que foi aquele poço, ela foi se escondendo das pessoas da cidade, entenda isso. Ela foi naquele poço ao meio-dia, por volta do meio-dia, se escondendo das pessoas. Agora ela encontra a água da vida e ela corre na direção das pessoas que antes ela se escondia. Porque agora a paz estava dentro dela. Porque agora uma alegria, agora os olhos brilhavam, agora ela não se sentia, um zero à esquerda. Porque enquanto os homens, a cidade a abandonava, Deus a encontrou. Quando você se deixa ser encontrado por Deus, nada mais importa. Se você já foi abandonado por alguém, se você se sente excluído, isso não vai mexer, não vai te paralisar mais, porque Deus encontrou você. O seu vazio, você está bebendo da fonte de água viva. Então, chega, nada vai, você não vai ficar mais traumatizado, porque fulano não quer falar comigo, e lá não quer saber de mim. Ei, aquieta seu coração, você encontrou Deus. Ele está tomando conta de você, Ele está tomando conta de tudo. Amém? De tudo, de tudo. E quando eu digo tudo, eu estou dizendo tudo. Amém. Não estou dizendo somente bilhões de coisas. Estou dizendo que Ele está tomando conta de tudo. Louvado seja Deus. E para a gente finalizar, amados, eu quero deixar uma reflexão para você. A vergonha daquela mulher foi trocada por testemunho. Entenda isso. A vergonha daquela mulher, depois que ela se encontrou com Jesus, o que Jesus faz? O cântaro representava, o sol escaldante. Aquele local era um lugar de dor para ela, porque era um lugar de solidão. Ela tinha que ir lá. Ela era obrigada a ir lá. Ela precisava de água para matar a sede natural do seu corpo. Mas quando ela encontra a sede que sacia a sua sede eterna, ela encontra a água que sacia a sua sede eterna, então ela vê como um milagre a sua vergonha sendo transformada em testemunho, e ela se transformou na primeira missionária de Samaria, porque ela corre lá e começa a falar, venham ver o homem que eu encontrei. Cadê que homem é esse? Será ele o Messias? Não tem o Messias? Você lembra do Messias? O que a Bíblia diz sobre o Messias? Então eu encontrei um homem. Não, que homem é esse, maluco? Vai para lá. Não, ele está lá e ele falou tudo. Irmãos, você continua lendo a história, você vê que Jesus está lá no poço. E vem uma multidão. A cidade vai atrás dele. Porque aquela mulher pregou, ela ouviu a palavra, ela creu naquilo que ela ouviu e ela não conseguiu guardar para si. Ela foi pregar até para aqueles que a rejeitavam. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmão. Essa história é maravilhosa. Glórias a Deus, como Deus pega o rejeitado, pega aquele que ninguém quer andar, sabe? Aquele que diz que é caso perdido e fala, não, eu vou pegar você, eu escolhi você, eu mato a sede da sua alma e agora você vai pregar para uma geração, você vai pregar aonde eu te enviar, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, eu peço que você se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração, as crianças vão estar cantando.